Iniciamos o programa Discípulos e Missionários. É uma alegria de estar com você, meu irmão, de estar com você, minha irmã. Programa Discípulos e Missionários que presta esse serviço para nos edificar na fé, na esperança, no amor. Hoje é o quarto domingo de Quaresma, é o domingo da alegria, uma vez que nós estamos próximos da celebração da Páscoa do Senhor. A igreja vive esse domingo essa dinâmica da alegria em Deus, porque a redenção está próxima. Bem, nesse tempo de Quaresma, nós somos convidados à conversão, que deve impregnar toda a nossa vida, motivar toda a nossa vida, inclusive a vida daqueles que se casaram, daqueles que vivem o matrimônio, aqueles que vivem a responsabilidade como pais de família. Sobre esses temas nós iremos conversar aqui no nosso programa de hoje. E para isso contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e um bom domingo para o senhor. Obrigado, bom domingo também. E a vocês que nos acompanham, bom domingo e uma boa semana, quarta semana da Quaresma. A Quaresma está caminhando, estamos nos preparando pouco a pouco para a Páscoa, que está chegando. Entre as práticas da Quaresma, não esqueçam a prática da confissão. E uma boa confissão faz parte da Quaresma. E, além disso, as práticas penitenciais da Quaresma, práticas, de toda maneira, os exercícios da Quaresma que a gente precisa sempre recordar: o jejum, a esmola e a oração. São três palavras que resumem muita coisa. O jejum, toda forma de penitência; a esmola, toda a caridade; e a oração, toda forma de a gente ouvir Deus, falar com Deus, buscar mais e mais a comunhão com Deus. Dom Odilo, durante a Quaresma, de um modo especial aqui no Brasil, nós temos a proposta da campanha da fraternidade, nesse ano, com o tema Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom. Qual a importância de nós refletirmos sobre essa temática, ecologia integral, no contexto quaresmal, Dom Odilo? A campanha da fraternidade sempre nos propõe maior fraternidade, crescer em fraternidade. Esta é a finalidade. E crescer em fraternidade em alguma dimensão da nossa vida ou em relação a alguma questão, que é o tema da campanha. Okay. Este ano, a Ecologia Integral, que mais uma vez fala do cuidado do ambiente, mas cuidado das pessoas também. A Ecologia Integral está voltada para o homem no centro do conjunto da criação, da natureza. Sem o homem e sem o cuidado do homem não existe ecologia integral, seria unilateral. Integral é a ecologia que contempla quer o conjunto da natureza, quer o homem também. Como isso se relaciona com a Quaresma? Convivência da caridade, convivência da fraternidade, todas as dimensões da fraternidade. Então, cuidar bem uns dos outros, cuidar bem do pobre, do doente, cuidar bem da educação, cuidar bem das pessoas, faz parte. Então, você cuidar bem dos animais, das plantas, isso tudo bem, é importante. Mas descuidar da pessoa, está faltando alguma coisa. Então, cuidar das pessoas, cuidar do ambiente e, de maneira muito particular, ter essa responsabilidade, uns pelos outros e também pelo conjunto da natureza, que é nossa casa, que nos abriga, que nos hospeda, que nós aqui não somos donos da casa, nós somos apenas hóspedes e ficamos por um tempinho, depois outros vêm depois de nós. E por isso é uma questão de justiça, de caridade, de fraternidade, a gente cuidar bem do mundo. Papa Bento XVI escreveu numa das encíclicas dele, perguntando: que mundo nós vamos deixar para quem vem depois de nós? Um mundo cheio de lixo, de plásticos, um mundo que é um caos, que não dá mais nem para habitar, sujo, poluído, a água toda contaminada, toda a natureza estragada. É isso que nós vamos deixar para o futuro? Pois é, cuidar da natureza é
questão de caridade, de fraternidade, de justiça, e é questão de fé em Deus. É questão de fé em Deus Criador. Deus viu que era bom. Se era bom, quem sou eu para estragar? Né? Quem somos nós para achar que isso não é bom? Ou que nós podemos fazer disso o que a gente quer? Temos que cuidar, porque Deus viu que era bom e que isso continue bom. Continue a resplandecer a glória de Deus e continue a ser bom também para toda a comunidade humana e também para toda a natureza, para os outros seres da natureza. Odilo, colocamos aqui no nosso cenário esse livro que o senhor, digamos assim, escreveu a partir de uma entrevista, uma conversa com o Silvonei José e Fernando Geronazo. O livro se chama Um Padre a Vida Toda, cardeal Odilo Pedro Scherer. Nós iremos num programa explorar mais esse livro, porém, tendo em vista um relato que o senhor uma vez perguntou para o seu diretor espiritual, antes da sua ordenação sacerdotal, o seguinte: o que pode me dar a segurança humana de que eu posso ser fiel a um compromisso assumido para a vida toda? Qual foi o conselho que esse sacerdote deu para o senhor, esse diretor espiritual, e que pode, de alguma forma, também ajudar a tantos, né, na sua caminhada, não apenas vocacional para o sacerdócio, mas também para a vida matrimonial, vida conjugal? Sim, é uma das questões abordadas. De fato, eu respondi a perguntas, então não é um livro que eu escrevi enquanto tal, mas eu respondi a uma entrevista ou a várias entrevistas e fizeram então esse livro. Uma das questões era essa justamente, né, que antes da ordenação diaconal a gente se põe seriamente a questão, porque uma vez assumindo o diaconato a gente assume o estado sacerdotal, clerical, né? E é um compromisso para a vida toda. E assim como o casal, né, antes de casar, aí se coloca, mas é para a vida toda, né, que a gente casa? Normalmente sim, mas a pergunta pega, mas eu vou aguentar? Será que vai dar certo? Então, a pergunta eu me fiz também. E o que me respondeu o diretor espiritual? Bom, você está conseguindo até hoje ser fiel à vocação? Sim. E o que você está fazendo? Bem, eu estou fazendo normalmente aquilo que é do caso, né? Eu estou rezando, estou procurando ser fiel, corresponder, viver aquilo que me ajuda a viver a vocação. Então, continue a fazer isso todos os dias e vai dar certo, né? Pois eu acho que é uma fórmula simples e que, de fato, a gente precisa levar a sério. A gente não tem que ficar preocupado. E daqui a 15 anos, será que? 15 anos está muito longe. Tá bom. Se preocupe com o dia de hoje, de amanhã, cada dia, e procure viver bem e fazer o passo certo cada dia, que o caminho continua certo. Agora, é claro, se a gente começa a perder o passo e a não mais ser fiel àquilo que nos ajuda a manter no caminho, a gente precisa se preocupar. Tem que voltar, né, novamente, como diz, né, na Bíblia, né, voltar ao primeiro amor. Isto é aquilo que de fato nos motivou, nos orientou. Isso vale para padre, vale para religiosa, vale para os casais também. Vamos acompanhar a participação da Isabel Maria, que tem uma pergunta para Dom Odilo. Olá, Dom Odilo, sua bênção. Meu nome é Isabel Maria, eu sou aqui de São Paulo, capital. E eu gostaria de saber o que a igreja recomenda para lidar com os conflitos entre os pais e os filhos. Maria Isabel, Deus te abençoe. E, bem, a sua pergunta é muito antiga e muito nova, né? Cada jovem, cada geração enfrenta isso. Conflitos de geração, eles são normais, são naturais, fazem parte do processo de crescimento, de amadurecimento, né? Adolescentes, jovens, eles passam por isso, porque é o período de começar a assumir a própria vida, de se tornarem autônomos, independentes,
de sair debaixo das asas do pai e da mãe e começar a caminhar com as próprias pernas. Então, nisso acontecem as crises, as dificuldades, que devem ser administradas. Administradas bem pelos pais, com sabedoria e paciência, no diálogo, mas administradas também pelos adolescentes e jovens, né? O jovem adolescente precisa também de compreensão, paciência, mas ao mesmo tempo ter coragem de assumir a própria vida. Precisa sim, precisa ter coragem de viver a vida e de dar os passos para, digamos assim, tomar as rédeas da vida na mão. Isso pode gerar, de vez em quando, algum tipo de conflito, mas os conflitos precisam ser, como disse, resolvidos no bom senso, no diálogo, na conversa, mesmo quando às vezes esquenta um pouco, e isso acontece em família também, mas tem o momento de baixar o fogo, de acalmar, de pôr as ideias no lugar, de conversar, e nesse processo vai se amadurecendo. Viu o que está acontecendo com você? Aconteceu com sua mãe, aconteceu com sua avó e vai acontecer com seu filho, seu neto. Portanto, aprenda e depois vai saber lidar quando chegar a sua vez de lidar com seus filhos. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Agradeço a sua participação, a sua audiência. Aproveite também para divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Nodilo, chegando ao final do programa, pedimos sua palavra e sua bênção para o encerramento. Pois não. Então, bom domingo, esse quarto domingo da Quaresma, em que a igreja lê o Evangelho do filho pródigo, ou seja, do filho perdido, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E o filho perdido teve um pai que o esperou, que o procurou, que o abraçou quando ele voltou. Então, todos têm a esperança e a possibilidade. Mesmo quem vive longe do Pai, longe de Deus, tem esperança de voltar, que o Pai acolhe quando a gente volta para Ele de todo o coração. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.